Graça e paz. Me ouvem bem? Glória a Deus. Irmãos, antes de mais nada, eu quero só agradecer aqui à igreja, ao pastor Rogério por essa oportunidade, porque eu gosto de dizer que não há responsabilidade maior do que essa, do que procurar ser um servo de Deus ou uma serva de Deus. Então, eu agradeço a confiança do pastor Rogério, de toda a igreja, e que o Senhor venha falar conosco nessa noite, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, vamos ler dos versículos 33 ao 40. Gênesis, capítulo 24, versículos 33 ao 40. Quem achou aí, diga amém. Opa, muita gente achou. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei até que tenha exposto a minha incumbência. Disse-lhe Labão: fala. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tem engrandecido. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, gerou um filho a meu senhor, e a este deu ele tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Mas irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás mulher para meu filho. Então respondi ao meu senhor: porventura, e se não me seguir a mulher? Ele me disse: o Senhor em cuja presença tem andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que, da minha família e da casa de meu pai, tome esposa para meu filho. Irmãos, deixa eu contextualizar um pouco aqui a nossa história, ou melhor, a história bíblica, e depois eu vou trazer algumas aplicações para a nossa vida dessa história. Sobre o que estamos lendo aqui? O servo de Abraão, famoso para alguns, nem tão famoso para outros, até porque a Bíblia não fala muito sobre ele. Se a gente vai lá para Gênesis 15, há uma menção de que ele se chama Eliezer. Mas isso é algo teológico, não temos certeza se esse é o nome dele. Mas a Bíblia mostra aqui, a partir desse contexto, que aproximadamente no ano 1800 a.C., lá em Canaã, Abraão tinha acabado de perder sua esposa Sara. Abraão estava triste. Abraão, aquele que tinha a promessa de Deus, não é? Aquele que seria o pai de multidões. E Abraão, então, já velho em idade, já um senhor, ele intenta no seu coração de que ele queria casar Isaque. Ele queria ver o seu filho casado, porque amava seu filho, mas também para ver a promessa de Deus se cumprir. Bom, então, a Bíblia vai dizer, depois nós vamos ler aqui, que ele chama o seu servo mais experiente. Não foi qualquer servo. Se a gente estuda a vida de Abraão, a gente vê que era um homem milionário. Talvez um Bill Gates da época, um Elon Musk, não é? Um homem cheio de posses, devia ter muitos servos. Mas a Bíblia diz que ele chama o servo mais experiente. E ele chama e fala: meu servo Eliezer, venha cá. Olha só, eu tenho uma missão para você. E eu sei que você é capaz de cumpri-la. Eu quero que você vá até a terra da minha família, lá na Mesopotâmia. Estamos falando aqui de aproximadamente 800 quilômetros de distância, 1.600 quilômetros ida e volta. Pensem aí, viagem longa, né? Quem já foi para o Nordeste de carro aí? Sabe que eu estou falando de uma viagem longa. E ele diz: eu quero que você, Eliezer, vá até lá buscar uma esposa para o meu filho Isaque. Mas eu não quero qualquer mulher, eu quero alguém da minha parentela. Eu não quero que o meu filho se misture com outras parentelas. Então, eu quero alguém da minha parentela. Portanto, esse servo de Abraão, ele diz: tá bem, meu senhor, assim farei. A Bíblia mostra que ele faz um juramento, mas ele pergunta: mas, meu senhor, e se não houver mulher que queira ir comigo? E se essa mulher não aceitar? Abraão diz: vai bem, então o juramento está cumprido, você não terá mais essa obrigação comigo. Bom, serei breve aqui para não ficar muito longa a história, irmãos, mas a palavra diz então que Eliezer junta outros servos de Abraão, até porque ele deveria ser um líder ali sobre aqueles servos, junta 10 camelos e começa a empreitada. A Bíblia vai mostrar então, depois leiam com calma, Gênesis capítulo 24, que ele chega até a Mesopotâmia. Ele chega de frente para a cidade de Naor. Grave esse nome, Naor.
Quando ele está de frente à cidade de Naor, com seus camelos e com seus servos, ali havia um poço, em que as mulheres tiravam água. Quando então Eliezer chega naquele local, ele já tem um primeiro ato de fé. Ele se prostra e faz uma oração e diz: Senhor, não com essas palavras, mas neste contexto ele ora: Senhor, dai-me vitória nessa empreitada. Mostra para mim quem é a mulher correta. Senhor, façamos o seguinte: aquela que vier aqui encher seu cântaro de água, esta, quando eu lhe pedir água e der água a mim, mas também disser: alimentarei também os seus camelos, seja escolhida, meu pai. E a Bíblia conta, irmãos, olha que coisa fascinante, que assim que ele estava terminando a oração, aparece uma mulher bonita, formosa, com um cântaro sobre os ombros. E essa mulher vai até esse poço que nós comentamos. E quando ela chega ali, Eliezer chega até ela e diz: moça, dai-me um pouco de água para beber. Ela então enche o seu cântaro de água, dá água para Eliezer e diz: Senhor, eu também darei água aos seus camelos. Oh, louvado seja Deus. Eliezer então já sente um arrepio na alma, não é? Olha a resposta de Deus chegando aí. E Eliezer começa a observar aquela mulher. E a Bíblia vai contar que então ele coloca alguns adornos, alguns anéis sobre aquela mulher e diz assim: qual é a tua parentela? Na tua casa tem lugar para eu repousar? E a Bíblia vai mostrar que ela responde: eu sou neta de Naor. Ora, quem era Naor? Irmão de Abraão. Bom, então estamos caminhando bem na história aqui, né? Eliezer está realmente chegando ao propósito ao qual ele estava ali objetivado. Já estou caminhando para o fim aqui, irmãos, porque senão a gente vai ficar só na história de Eliezer, né? Mas fato é que ele conversa com Rebeca e ele tem acesso à casa de Rebeca. Então vem a irmã de Rebeca conversar com ele, o irmão chamado Labão. Na prosa que eles têm ali, chega-se à conclusão de que realmente aquele negócio era de Deus. E Eliezer, então, depois vocês leiam com calma, irmãos, realmente consegue cumprir a sua missão. Consegue levar Rebeca até Canaã e Rebeca então se casa com Isaac. Esse é o resumo da história, irmãos. Mas fato é que por meio dessa história, nós conseguimos tirar atribuições para as nossas vidas. E aí a gente tem que fazer aqui uma nova faceta. Dentro dessa história, quando nós pensamos em Abraão e o servo Eliezer, pensemos em cada ponto que eu vou tratar aqui, que Abraão é Deus e que o servo somos nós. Amém? Vejam só, um primeiro ponto para a gente refletir. No reino de Deus não há lugar para meninos. Irmãos, olha aqui o que está no versículo 24, ou melhor, capítulo 24, versículo 2. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía. Vejam que Abraão, repito aqui, chamou o mais experiente, chamou aquele que ele sabia que ia dar conta. Por quê? Porque no reino de Deus, irmãos, Deus não coloca a obra dele na mão de qualquer um. Deus coloca na mão daquele que está preparado, que está empenhado para fazer a sua obra. E aí vamos dar um exemplo aqui. Vejo que tem pessoas aqui que já são pai, já são mãe. Imagina que sua filha fez lá 18 anos e diz, papai e mamãe, tem uma surpresa. Aí você falou, opa, entrou na faculdade? Não, estou namorando. Amém, minha filha? E ele vem aí domingo para almoçar conosco. E você então vai conhecer o seu genro ali naquele momento. Aí quando ele chega, você inicia uma conversa com ele e fala assim, rapaz, como é que você está? Estou bem. Bom, quais são os seus objetivos com a minha filha? Não, são os melhores, eu quero casar, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, mas como está a sua vida hoje? Você tem corrido atrás? Está estudando? Está trabalhando? Como é que está? E conforme ele vai te dando as respostas, a sua espinha vai ficando até meia, né? Você vai sentir aquele frio porque você está vendo alguém que não está preparado para assumir a sua filha. Se eu e você que somos pecadores pequenos, sentimos essa sensação, imagina Deus. Quando ele tem um propósito com alguém, mas essa pessoa não amadurece na fé. Essa pessoa não procura amadurecer nos caminhos de Deus. Por isso Abraão chamou aquele servo. Porque ele já conhecia aquele servo. Era o mais experiente da casa dele. Talvez Abraão já tinha passado muitos serviços para aquele servo e viu que ele era capaz de fazer. E Abraão foi lá e chamou então o mais experiente.
Saiba que tudo aquilo que eu e você passamos na nossa vida, irmãos, há um propósito de Deus. Toda dor, toda batalha, toda constância é para que eu e você cada vez mais amadureçamos na fé para cumprir o chamado de Deus. Nada é à toa, irmão. Uma doença, um desemprego, uma dificuldade, tudo é para nos lapidar como servos de Deus. Também podemos tirar outra aplicação importante aqui, meus irmãos. Esse servo era um servo focado, sabia onde queria chegar. Eu quero lançar um pequeno desafio aqui para vocês agora. Fechem os seus olhos por 2 segundos, eu vou contar, 2 segundos. E nesses 2 segundos, vocês imaginem o que é a coisa mais importante, o que é aquilo que vocês mais almejam com todo o ser de vocês. Pode ser algo material, espiritual, aquilo que é prioridade no seu coração. Façamos isso, eu farei também por 2 segundos. 1, 2. Pode abrir o olho. Eu vou ser sincero como a Bíblia é sincera conosco, irmãos. Se nós não pensamos na glória de Deus, se nós não pensamos no encontro com Jesus, precisamos refletir se ainda somos cristãos verdadeiros. Porque a Bíblia é muito clara, irmãos. Não tem espaço para fantasia. Paulo vai dizer em suas cartas que viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo compara a morte dele ao lucro. Ouro, prata, bronze, lucro. Por quê? Porque não tem outro jeito de encontrar o Pai, irmãos. É só pós esta vida. Ou a gente vai antes da volta de Cristo, ou Cristo um dia virá e nos levará ressurreto. Não tem outro jeito. Mas às vezes a gente se deixa levar por outras coisas nesta vida, bens materiais. A Bíblia nos mostra lá quando Jesus está contando algumas parábolas, que certo homem rico insensato, a parábola se chama essa, rico e insensato. Ele tinha o propósito de derrubar os seus celeiros, aumentar para fazer mais dinheiro. Aí Deus aparece para ele e fala assim: louco, se te pedirem a tua alma nesta noite, isso aí vai ficar tudo para os outros. Portanto, irmãos, priorizemos as nossas vidas naquilo que vale a pena. Tenhamos o foco de fazer a vontade de Deus. O servo Eliezer, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Ele não foi nem para a esquerda nem para a direita, ele sabia onde ele queria chegar. E ele estava tão focado, que depois vocês lerem com calma a história, vocês vão ver que, quando já estava combinado que Rebeca iria com ele, a família de Rebeca falou assim: Eliezer, vai você na frente e deixa ela ficar mais uns dias aqui conosco e depois ela vai. E Eliezer respondeu com toda educação: família de Rebeca, vejam só, o Senhor tem me prosperado até aqui. Não impeçam que eu cumpra o meu chamado. Não impeçam que eu cumpra aquilo que eu estou comprometido a fazer. Tem dado certo até agora, não vamos dar brechas. Irmãos, não vamos dar brechas na nossa vida espiritual. É difícil? Claro que é. As tentações batem às nossas portas todos os dias. Mas a Bíblia nos garante que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E a cada tentação que chegar a nós, Ele nos dará o escape. E o servo cumpriu aquilo que ele foi designado. E podemos tirar mais uma aplicação aqui para as nossas vidas, irmãos. O servo cumpriu aquela missão para a glória de quem? De Deus, sim, mas também para a glória do seu senhor, não é? Abraão. Abraão deu uma designação, uma obrigação para ele, ele foi lá e cumpriu. E vejam que interessante, irmãos. Teologicamente falando, a Bíblia fala que naquela época, quando um casal era estéril e tinha um servo, quando este casal morresse, a herança deles ficaria para o servo. Ora, sob essa perspectiva, quem era o mais beneficiado se as coisas não dessem certo na vida de Abraão? O próprio servo. Mas nós vemos aqui que o servo fez de tudo para que Isaac obtivesse êxito, para que Abraão também conseguisse casar seu filho. Nós vemos aqui um homem que estava totalmente focado em cumprir aquilo ao qual ele havia sido designado. Tudo que ele fazia era para a glória de Abraão e, consequentemente, para a glória de Deus. Assim também eu e você, irmãos, temos que procurar fazer tudo para a glória de Deus. Fazer as coisas para que o nome do Senhor seja exaltado. É claro, nós somos homens. Quem não gosta de ser aplaudido, de ser reconhecido?
Você não gosta do seu trabalho? Eu gosto. Poxa, você faz um trabalho bem feito e a pessoa fala, pô, parabéns, você mandou bem, vai ter uma promoçãozinha aqui, vai ganhar uma moedinha a mais do seu salário. Pô, é prazeroso, irmãos, é maravilhoso. Mas sempre em tudo que nós fizermos, nós temos que sempre tirar o holofote de nós e jogar o holofote em Cristo. Fazer com que o nome do Senhor Jesus seja exaltado em cada ato que eu e você fazemos. E olha como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Lá em Mateus 25, a Bíblia vai nos dizer que, em um certo momento, perguntarão a Jesus, mas Jesus, quando foi que te demos de comer? Quando foi que te demos de beber? Quando foi que o Senhor estava preso e te visitamos? E ele vai dizer, quando fizeram para um dos meus pequeninos, fizeram para mim. Irmãos, quando eu e você ajudamos alguém, é como se estivéssemos ajudando o próprio Senhor. Glória a Deus por isso. Quem aí conhece a historinha do frango? Tem uma historinha famosa aí no YouTube que é do rapaz que tinha preparado um frango em casa para servir esse frango para Jesus. É uma história engraçada, irmãos, mas é para a glória de Deus. E ele então, à noite, Jesus iria visitar a casa dele. Portanto, ele prepara aquele frango, faz um tempero bem gostoso, deixa o franguinho pronto no forno. E ele faz o frango de manhã esperando Jesus no final da tarde. No que ele está lá na casa dele, batem na porta. Era um mendigo, um andarilho. E esse mendigo fala, rapaz, eu estou morrendo de fome, tem 3 dias que eu não como. E este homem então coça a cabeça e pensa com ele, poxa, mas esse frango é para Jesus. Aí ele dá um jeito, ele vai lá no frango e corta só uma coxinha só, irmãos. Só uma coxinha. Fala, rapaz, é tudo que eu posso te dar. E o andarilho fica feliz que só, fala, meu Deus, glória a Deus, obrigado. E come aquele frango e vai embora. Passam-se algumas horas, vem mais um na porta dele. Toque, 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 toque. Quando ele abre a porta, é uma mulher toda suja, também ali com pinta de moradora de rua. E fala, rapaz, tem como você me ajudar? Eu estou morrendo de fome, não como há tantos dias. Aí ele olha para o frango de novo, meu Deus do céu, e agora? Aí ele vai lá e corta mais uma coxinha e dá para a mulher comer. Aí a mulher fica toda contente, oh, Deus te abençoe, não sei o que, e vai embora. Aí já estava quase chegando a hora de Jesus chegar, toque, 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 toque de novo. Ele abre, era um homem com 2 crianças pequenas. E o homem fala, rapaz, eu estou morrendo de fome, eu estou precisando comer alguma coisa. Aí ele já estava, irmãos, pensando o que ele ia fazer, se ia pedir um iFood para Jesus. Mas ele fala, eu não posso deixar esse pessoal sem fome. Vai lá e corta mais um pouquinho do frango e dá para aquela família se alimentar. E aí quando chega a hora, Jesus chega. Eita, e aí ele recebe Jesus com toda aquela alegria. E ele fala, Jesus, eu só estou meio sem jeito, Senhor. Aí Jesus fala, por quê? Poxa, Jesus, eu tinha feito um frango tão bonito aqui, não sobrou nem metade do frango. Aí Jesus vira para ele e fala, meu servo, eu já estou alimentado. Estive aqui por 3 vezes e você já me alimentou. Assim é a nossa vida, irmãos, quando nós fazemos algo para o próximo. Quando nós fazemos algo para a glória de Deus. E como é prazeroso ter Deus no coração. Vocês sabem disso, irmãos. Vocês sabem disso. Tenho certeza que a maioria aqui tem mais tempo de fé do que eu. Esse é um grande mal do mundo, irmãos. Pelo fato das pessoas não terem Deus, acabam desembocando as suas confianças em coisas do mundo. É no emprego, é no casamento, é em outras coisas. Mas quando a nossa confiança está em Deus, a Bíblia nos garante que Ele repousa sobre nós o Espírito dEle. E o Espírito dEle não é qualquer um. O Espírito dEle é santo. É o Espírito que nos santifica. É o Espírito que nos consola. É o Espírito que nos constrange. É o Espírito que alegra a minha e a sua vida, irmãos. E caminhando aqui para o fim da mensagem, nós ainda vemos outra atribuição importante desse servo. Ele era um servo grato. Quer ver? Eu vou ler aqui 2 passagens, irmãos. Capítulo 24, versículos 26 e 27, e depois o versículo 52. Vejam só. 26 e 27. O servo diz: Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Essa oração ele fez logo depois de ter encontrado Rebeca. Ele encontra Rebeca
e se prostra e adora ao Senhor agradecendo, porque Deus estava dando êxito na missão dele. Aí depois ele agradece de novo, quer ver? Ó? Versículo 52. Ele vai dizer: quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Essa passagem, irmãos, é quando a família de Rebeca concordou que Rebeca fosse embora com ele. Mais uma vez ele se prostrou e agradeceu ao Senhor. Irmãos, sabe qual é um dos grandes segredos da felicidade? A gratidão a Deus. Ter um coração grato. Eu e você, por sermos homens, estamos sempre sendo motivados pela nossa essência carnal. E a nossa essência carnal, Provérbios vai dizer que nunca se sacia. O saco nunca está cheio, está sempre faltando. Ah, mas eu já tenho 3 carros na garagem. Mas eu já tenho uma casa na praia. Não, mas eu preciso de mais uma. Mas eu preciso ir para a Europa. Não, eu já fui para a Europa, agora eu preciso ir para a Ásia. Nunca está bom, irmãos. Você sabe que é assim, comigo é assim. Nós somos pecadores. Mas, quando aprendemos a ter um coração grato, parece que a felicidade começa a fazer morada em nossa casa. Quer ver um dos maiores testemunhos que eu já ouvi? Estava uma vez numa igreja e o pastor ali deu a oportunidade para alguns irmãos falarem. E aí, uma irmã levantou a mão e falou: pastor, eu quero contar um testemunho. Lá foi o pastor com o microfone e falou: fala, minha irmã. E ela falou assim: pastor, eu quero agradecer ao Senhor, eu estou com o coração muito grato hoje, porque eu queria alugar uma casa. E eu não estava conseguindo nenhuma casa a qual eu não tivesse que pagar os 3 depósitos com antecedência. E graças a Deus, hoje eu consegui. E aluguei uma casa sem precisar pagar os 3 depósitos. Irmãos, talvez, para quem está ouvindo, é algo tão simples, não é? Ela não foi curada de um câncer, ela não teve um marido que largou as drogas, ela não teve aí um emprego que ela achou. Não, não foi nada disso. Mas para ela aquilo foi muito importante. A tal ponto dela falar aquilo para toda uma igreja e glorificar o nome do Senhor. Coração grato, irmãos. Coração grato. Que nós aprendamos cada dia mais a ter um coração grato ao Senhor. Ah, está faltando tanta coisa, mas hoje tinha um arroz e feijão no prato, não tinha? Mas hoje tinha uma cama para você repousar e dormir, não tinha? Mas hoje você tinha o seu esposo, a sua mãe, o seu filho ao seu lado, não tinha? Não, mas eu não tinha nada disso. Eu estava igual o Jó, esperando só a morte. Mas você tinha o Redentor te esperando. Louvado seja Deus. Irmãos, esse é o nosso maior apoio, o Redentor. Aconteça o que acontecer, a circunstância que for, Ele estará conosco. A Bíblia nos garante isso. Os apóstolos pensaram assim. Por isso que foram capazes de serem martirizados. Porque sabiam que independente de qualquer coisa, Deus era com eles. Coração grato, irmãos. Coração grato porque Deus é conosco todos os dias de nossas vidas. E para finalizar a mensagem aqui, irmãos, dentro do tempo proposto, um último ponto que eu quero falar. Depois que Eliezer falou para a família de Labão o propósito dele, que foram esses versículos que nós lemos, os versículos 33 ao 40, Eliezer fez a seguinte pergunta para a família de Rebeca. Vejam, eu contei para vocês qual é o propósito de eu estar aqui, não é? Agora me digam, qual vai ser a reação de vocês? Vocês concordam? Vocês estão de acordo? Ou eu vou embora, vocês acham que tudo que eu estou fazendo aqui não é correto? E vejam a resposta de Labão, irmão de Rebeca. Versículo 50. Então respondeu Labão e Betuel: do Senhor procede esse negócio. Não podemos falar nem mal, nem bem. Eu quero te dizer uma coisa, a tua vida procede do Senhor. É do Senhor esse negócio. O chamado na sua vida é do Senhor. O objetivo que Deus tem na sua vida é do Senhor. Na minha vida, na nossa vida, é do Senhor. E sempre que nós pensarmos em desistir, remetamos isso novamente à nossa mente, ao nosso subconsciente. É do Senhor. Vai valer a pena. Eu vou até o final. Eu vou chegar na glória. Eu quero a vida eterna. Isso é como uma lenha, irmão, que vai queimando o fogo do Espírito Santo dentro de nós e vai fazendo com que nós, mesmo cambaleantes, não paremos de cavalgar, de marchar.
Que então, continuemos com esses pensamentos, irmãos, sendo servos fiéis e leais, sendo como Eliezer, sabendo que não vai ser fácil, mas crendo no Senhor, nós conseguiremos cumprir o nosso chamado aqui na terra. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus. Amém.